Pronto. A gente está aqui no capítulo 2, Mulheres que Correm com os Lobos. É, e hoje a gente vai falar sobre o conto do Barba Azul, que para mim é um dos mais fortes, assim, que mais mexeu comigo, né? Porque quando a gente vai entrando nos contos e a gente vai entrando nas histórias, a gente começa a se identificar, né? Porque parece que não é, mas é sobre a gente, né? E, e são coisas que são muitas simbologias que a gente acaba trazendo para as nossas relações, para nossa vida, né? E muitos elementos. Então, esse capítulo ele tem muitos elementos para a gente estudar. Talvez, não sei se eu vou conseguir falar tudo isso nesse encontro, então pode ser que o próximo ainda seja desse capítulo, não sei como é que vai rolar. Mas, enfim, esse capítulo é o capítulo do Barba Azul, que é o princípio da nossa iniciação. Dá para ver aqui? Esse aqui, o princípio da iniciação. Esse é um dos capítulos que eu mais grifei, assim, e relendo ele para estudar mais para o nosso encontro, veio vindo outros insights, né? Então é muito interessante da gente recapitular o que já foi feito, o que já foi dito, o que já foi visto, né? Então, bom, esse conto ele fala de uma entidade específica, especial dentro da nossa alma, né? Que segundo ela, segundo Clarice, a gente já nasce com isso, que é aquele como se fosse o nosso pensamento sabotador, né? É, é, o, é um fugitivo bem traiçoeiro e é o mais poderoso da psique, né? Que ele exige que a gente se conscientize, né, a respeito dele e que a gente contém esse predador, né? É o predador natural da nossa psique. É o predador que ele vai sempre falar, mas tem certeza que você quer fazer isso? Vai sempre querer que a gente se sabote, sempre. Todos nós temos esse diabinho aqui, né? Mas é, essa é uma força realmente voltada contra a nossa natureza, né? A gente quer fazer algo, a gente quer criar, a gente quer seguir uma rota e aí vem esse predador e fala, não é por aí, né? Melhor você não fazer isso. Você tem certeza? Acho que você não é capaz, né? Então são várias as vozes na nossa cabeça que nos fazem acreditar, né? Que nós não somos realmente capazes, né? E a gente vai perdendo esse instinto de curiosidade, né? Esse instinto de ir atrás mesmo para saber o que, que é aquilo, para entender, né? Então, o conto do Barba Azul, esse é um conto forte. Eu vou dar uma resumida nele porque ele tem 4 páginas. Então, o Barba Azul ele tá dentro das histórias também tradicionais, né? Nas versões aqui, as versões mais conhecidas são a francesa e a alemã. E tem essa antiga versão, né, que ela conta, que ela, veio lá da Hungria, numa cidade aqui que eu não lembro nem, não sei nem como pronunciar. E, enfim, essa história ela é o seguinte: existia uma pessoa, né, um homem, aquele tipão de homem meio misterioso, né, super generoso, que aparece do nada na nossa vida. E na história, esse homem, ele era super generoso, rico, é, né, tinha uma mansão e tal, um castelo, só que ele tinha uma coisa peculiar, diferente, que era uma barba azul, né, uma barba azul brilhante, enfim. E aí ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo, né? 2 mais velhas e uma mais nova. E aí ele estava tentando seduzir elas e tal. Chegou com cavalos, né? Com todo aquela coisa de vou seduzir, né? Vou atrair essas mulheres. E aí ele passou um dia inteiro com elas, com essas 3 irmãs, paparicando, levando, né, coisas, guloseimas e tal. E aí a primeira reação era que elas conheciam, né, esse cara por essa barba, e elas achavam ele meio estranho por conta disso, né? Tinha um pouco de medo dele, falou, nossa, mas o que é essa barba, né? E aí, é, depois desse dia que ele cortejou elas, né, e fez todo esse processo de sedução, elas até que falaram assim, bom, esse Barba Azul talvez ele não seja um homem tão mau assim, né? É, e aí, depois elas voltaram para casa, tagarelando, né, sobre como o dia tinha sido bom, enfim, como aquele cara era generoso, e blá 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 e tal. É, mas as irmãs mais velhas estavam um pouco desconfiadas, né? É,
elas não queriam ver ele de novo. Só que a irmã mais nova, é, a irmã mais nova, ela ficou iludida, né? Falando, se esse cara é tão encantador, ele não pode ser tão mal assim, né? E aí, quanto ela mais falava consigo mesma isso, menos ela achava a Barba Azul aterrorizante, esse homem, é, ela achava essa barba menos azul, né? Então ela foi se convencendo dentro da cabeça dela de que o cara tava tudo bem, ele era bom, né? E aí, quando o Barba Azul, depois de um tempo, né, o Barba Azul pediu a mão dessa menina em casamento, dessa irmã mais nova, e ela aceitou, né? E ela também havia refletido que ela ia se casar com uma pessoa completamente diferente dela, né? Mas assim, eles se casaram e depois eles foram pro castelo dele no bosque. E aí, chegando lá, ele falou que precisaria viajar por um tempo, mas ele falou, você pode ficar à vontade, se quiser trazer tua família aqui, tuas irmãs, se você quiser, o castelo todo é seu, né? Aí ele deu um molho de chaves, né, para ela abrir todas as portas do castelo. Só que uma das portas ele não deixou ela abrir, ele falou, essa aqui, essa chavinha pequenininha, você não pode abrir, tá? Só essa aqui você não pode abrir. E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou fazer o que você pediu e tal, não vou abrir essa porta, né? E aí as irmãs vieram visitar ela e tal, e ela falou, olha, ele é muito gentil, ele falou que eu posso ficar com o castelo inteiro, eu posso abrir todas as portas e tal, só que eu não posso abrir essa daqui específica, a porta dessa chave aqui. E aí, né, as três já, se não pode abrir, tem alguma coisa não tá certa, né? E o instinto da curiosidade fez com que elas quisessem abrir essa porta, né? Então elas foram abrindo de porta em porta, né? Elas fizeram um jogo para descobrir qual que era a porta. Então elas abriram todas as portas do castelo até elas encontrarem a porta da chave pequena, né? E mesmo contra a vontade dele. E aí elas abriram a porta e tem um detalhe muito importante que eu não contei. Ele falou para ela que se ela abrisse essa porta, ele ia ter que matar ela. Ele falou assim: eu não posso deixar você abrir essa porta, senão eu vou ter que te matar, né? É, então, é, então ela falou: não vou abrir, mas a curiosidade falou mais alto. E aí ela ficou com aquele pensamento, né? Se ele não souber que eu tô abrindo, se eu abrir sem ele saber, não vai acontecer nada, né? Então elas acharam, né, a porta, abriram a porta, e aí quando ela abriu, ela viu um monte de ossos dentro dessa porta. Tinha um monte de corpos de mulheres, né, das ex-mulheres dele, das ex-namoradas dele, enfim, tinha um monte de esqueletos de mulheres ali dentro, um monte de ossos, e a partir do momento que ela fechou, ela se desesperou, né? Ela fechou, e aí a chave começou a sangrar. A chave começou a sangrar muito, não parava de sangrar, de sangrar, de sangrar, de sangrar, de sangrar. E aí ela tentou limpar a chave no vestido, tentou, né, tirar aquele sangue dali, e aí piorou a situação, porque aí começou a sangrar todo o vestido dela, começou a sangrar tudo, e aí ela ficou desesperada, ela não sabia o que ela fazia, e ela escondeu a chave, jogou a chave longe, mas ela não conseguiu disfarçar que ela estava cheia de sangue, que a chave estava cheia de sangue, que estava tudo, né, ensanguentado. E aí ela, ela ficou super preocupada e aí ele voltou, né? Aí ele voltou e falou, ela conseguiu dar uma disfarçada, daí ele perguntou como é que estavam as coisas e tal, e aí ela falou, não, tudo bem, tá tudo ótimo, né? Só que ele perguntou, então tá bom, então você pode me devolver minhas chaves, né? E a chave estava toda ensanguentada, não parava de sangrar, a chave no molho. E aí ela falou, tá bom, mas eu não sei onde é que tá e tal. Ela deu um perdido nele. E aí ele começou a ficar muito nervoso e perguntando o que ela tinha feito com a chave. E aí ele já virou outra pessoa e começou a brigar com ela, falou, você é uma traidora, eu vou ter que te matar, você abriu a porta que não era para abrir, e tal, tal, tal. E aí nisso ele falou, chegou a sua vez, né? Chegou a sua vez, querida, agora é a tua hora. E aí com isso ela ficou, né, desesperada. E a primeira reação dela foi falar, tudo bem, você pode me matar, mas você pode esperar 15 minutos? Eu preciso me reconciliar com Deus aqui, eu preciso, né, ter o meu momento aqui, e aí você pode me matar.
E nisso ela começou a gritar, pedir socorro, e ela começou a gritar para as irmãs mais velhas, né, perguntando se ela tinha se ela tava se elas estavam vendo alguém chegando, né, que eram os irmãos que estavam vindo, porque ia vir todo mundo para casa. Ela falou: irmãs, irmãs, vocês estão vendo alguém chegando? Só que ela não queria mostrar que ela estava em perigo. E aí elas: não tem ninguém. E ela reforçou: vocês estão vendo alguém chegando? E aí as irmãs falaram: não, não, tá vindo, eles estão vindo. E aí nisso os irmãos dela chegaram e eles viram que ela estava em perigo. E com isso eles não conseguiram, o Barba Azul não conseguiu, né, assassinar ela, porque eles chegaram e viram que ele estava prestes a matar ela, e aí eles acabaram assassinando o Barba Azul e ele acabou sendo morto pelos irmãos, né? E aí ela acabou sendo salva, né? Ela foi a primeira dessas todas mulheres aí que foram salvas. Então, enfim, essa é a história, um resumo bem, bem resumido da história. Então, essa história, ela tem muita simbologia, né? A princípio, ela parece uma história, enfim, uma história, não sei nem como descrevê-la, né? Mas ela tem muitas coisas que a gente pode, muitos elementos que a gente pode tirar disso. E ela descreve todo o mapa, né? Esse mapa de como a gente lida com esse predador, que ele pode ser tanto um homem realmente físico, ou uma pessoa, né? Dentro de uma relação abusiva, pode ser um trabalho que a gente não quer estar, alguma coisa que nos leva a, enfim, a cair no conto, né, mas isso aqui, esse caminho não parece tão ruim assim, acho que eu vou ali. E aí a gente acaba, né, se machucando, mas principalmente é um aspecto dentro de nós, é um predador natural da nossa psique. Porque o que acontece? Essa chave, né, ela funciona como se fosse as respostas que a gente não quer ver, né? É uma chave que abre uma porta que a partir do momento que a gente abre, não tem como a gente desver, né? Então ela abre e ela vê lá todos os ossos, que na primeira história a gente viu que os ossos, se alguém tá ali para eles e começa a cantar, eles podem reviver, né? Mas ela abre aquilo lá e se depara com as sombras, né? Com as sombras dela, enfim, na essência, né, trazendo para a psique, ela entra lá e vê assim tudo o que estava escondido, tudo que estava toda aquela parte nossa que tem uma sombra que a luz não bate ali, né? Então, quando a gente abre aquilo, é muito simbólico, porque o sangue que ela vê, o que ela fala aqui no livro, não é um sangue menstrual, não é um sangue de dor, é um sangue da nossa alma, é aquele sangue que ele pode ser tanto visto como um sangue que vai te matar, né, de que você vai olhar aquela sombra e você vai falar, tá bom, então agora eu vou morrer, é isso, não tem mais o que fazer, ou pode ser um sangue de renovação, um sangue de novo ciclo, um sangue de começo, de a perda da inocência, sabe, a perda da ingenuidade, né, que a irmã, ela representa muito essa ingenuidade, nossa ingenuidade de entrar em situações as quais não nos fazem bem, nos sabotarmos e contra a nossa natureza e contra a nossa intuição. Então a gente acaba entrando em situações e relações e várias coisas assim que a gente se submete porque a gente não tem a curiosidade o suficiente para abrir todas as portas antes de abrir aquela que vai levar a gente para um túnel que não tem como a gente dar a volta, entendeu? Não tem como a gente voltar, porque mesmo se essas pessoas não sabem, as pessoas sentem. E a gente sente, a gente sabe dentro da gente que a gente viu aquilo. Então, a base de tudo é isso, assim, é essa porta que a gente abre e essa curiosidade que a gente vem com ela, mas de repente a gente perde porque a gente se deixou levar pelo predador. Né? Então nós somos a presa e o predador é essa voz que faz com que a gente perca esse senso de curiosidade. Aí, a partir do momento que a gente se vê em perigo realmente, que a gente vê que a gente não tem para onde ir, é quando a gente começa a se transformar. Né? O processo de iniciação, que ela fala muito aqui, que a psicanálise junguiana traz, né? É aquele processo de você realmente ter um começo, meio e fim. Então, o começo, muitas vezes, ele chega pela dor, por esse limite que a gente chega num estado de que, não, agora eu vou morrer, eu vou ser assassinada se eu continuar aqui, né? E a gente tem que fazer alguma coisa para agir. Então, a gente resgata o nosso poder instintivo, a gente chama nossas irmãs,
né, que na história as irmãs, elas representam a nossa intuição, que desde o começo a intuição sabe que tem alguma coisa errada ali, né? As irmãs, elas sabiam que esse Barba Azul não devia ser tão bonzinho assim. Mas a ingenuidade, né, que isso pode ser, isso independente de, ela também fala no livro, de idade, né? Tem mulheres novas que são muito menos ingênuas do que mulheres mais velhas, mas mulheres mais velhas que são mais ingênuas do que mulheres novas. Então, esse nível de ingenuidade, ele atinge qualquer tipo de mulher. Então, as irmãs mais velhas, elas são a intuição, que desde o começo estava falando, não, isso aí não dá certo. Mas aí a gente insiste em entrar em coisas que não nos fazem, né, que não tem a menor possibilidade daquilo dar certo, mas a gente está indo e a gente, quando a gente se entrega para o predador, a gente ignora tudo que a gente sabe que a gente deveria estar fazendo, mas a gente não está fazendo, né? Coisas que a gente sabe que a gente deveria seguir, projetos que a gente deveria estar fazendo, hábitos que a gente deveria estar desenvolvendo, coisas para alimentar nossa alma, a gente não faz. A gente vai por um caminho que é o caminho da sabotagem, né? Então ela fala aqui muito, vou separar pelos elementos, né? Para começar, ela começa pelo predador, falando do predador natural da nossa psique, né? Ela começa assim e depois ela vai falar sobre a mulher ingênua como presa, depois sobre a chave do conhecimento, que é a importância de farejar. Então essa chave, ela mostra esse conhecimento, esse autoconhecimento que está aqui dentro, né? É a gente levar uma luz para lá, para a sombra. Só que é muito desconfortante isso, porque a gente não quer abrir essa porta, né? A gente prefere ficar na zona de conforto. Eu não vou ver o que tem ali, né? E com isso a gente começa a reprimir vergonhas, medos, raivas que ficam ali naquela porta, né? Naquela coisa comprimida. E aí ela fala do noivo animal também, né? Que essa parte é muito interessante, do cheiro do sangue, né? O que esse sangue representa. Que eu dei uma resumidinha agora, né? Antes. E. Opa, tá gravando. Do recuar e dar a volta, né? Que também é o que ela faz, né? No final, assim, aquela hora entre o estremecer e correr, né? O que ela faz? Como é que a gente sai disso, dessa situação, né? E como a gente se reinventa? Porque a partir do momento que que isso acontece, a gente perde nossa ingenuidade, a gente perde a nossa não a nossa pureza, mas a gente começa a se transformar porque não tem uma saída, não tem outra saída, né? Então não existe mais assim só o A ou o B, né? Ou eu fico nesse, sei lá, nesse emprego pro resto da vida, ou eu saio e morro de fome. Não. Essa história toda tá mostrando que tem uma terceira saída, que tem um terceiro ponto, que é aquela porta que a gente não sabia que estava lá, mas que por mais que seja desafiador entrar ali, pode ser a nossa salvação, entendeu? A mesma coisa que está nos destruindo pode ser a nossa salvação. Então, é mais ou menos por aí. E ela fala como o outro tópico, né? Como dar o grito. E os devoradores de pecado são vários elementos. O homem sinistro nos sonhos das mulheres. Isso é uma coisa interessante também. Que é esse predador natural, ele não se encontra apenas nos contos de fadas e tal, né? Nesses contos, mas principalmente nos sonhos. Por isso que eu falo que é muito bom a gente anotar nossos sonhos. Porque tem esse sonho iniciático, que é meio universal, que ela conta aqui, que esse homem aparece, né, muito assim para as mulheres, que ela conta aqui como é que é o padrão do sonho. Se a gente conseguir, tiver tempo, eu vou chegar nisso também. E, gente, eu grifei tanto esse capítulo que é isso, esse foi o último ponto. Então, tá bom. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse predador, né? Eu grifei alguns pontos chaves aqui. Então, essa história, ela fala realmente desse carcereiro, né? Desse homem sinistro que habita a nossa psique e que ele precisa... É uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Né? Para conter esse predador, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Então, é por isso que é muito importante esse autoconhecimento, porque é muito fácil a gente cair nesse ponto, né? Então, o Barba Azul, ele simboliza um complexo profundamente recluso, que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando, à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente,
na psique masculina é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos, né? Então, é uma força inata e não se sabe por que ela existe, mas ela existe dentro da gente, né? Não é só no externo, né? Ela tá ali. Então, o problema com esse Barba Azul no conto de fadas é que, em vez de alimentar a luz das jovens forças femininas da psique, ele prefere se encher de ódio e deseja extinguir as luzes da psique. Então, sabe aquela pessoa, aquele namorado abusivo que não consegue ver você feliz e quer que você diminua a tua luz? Então, a gente tem uma pessoa dessa dentro da gente. E a gente nem sabia, né? Que existe esse predador aqui dentro. Não é só fora, não são só as pessoas que tentam nos sabotar, somos nós mesmos. E isso é o maior aprendizado, sabe? De entender e de reconhecer que nós temos esse predador aqui dentro, né? Então com esse rastreador, né, o Barba Azul ele percebe que essa filha mais nova está interessada nele porque ela é mais ingênua, né? E ele a pede em casamento e no momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade e interesse sexual, ela diz sim, né? E qual mulher que não reconhece esse enredo, né? Quem nunca passou por isso? Então, aí ela vem trazendo a mulher ingênua como presa, né? A irmã mais nova, ela representa um potencial criativo de algo que está pronto para aflorar, sabe? A gente está começando um projeto, a gente está indo para um status de vida que a gente queria, a gente está realizando um sonho, a gente está prestes a conquistar uma coisa muito importante da nossa vida, aí vem, né? Vem um desvio, que é quando ela concorda em se tornar a presa de um homem, no caso, né? Perverso em virtude de não estar intacta, enraizada, aterrada nos teus instintos para perceber isso e tomar outra decisão. Então, quantas mulheres, quantas pessoas, quantos eu, né, mesma, não largamos coisas, projetos, sonhos para se dedicar, não sei, ser domesticada, né, por alguém, ser dominada ou manipulada, ou então desistir de algo para fazer outra coisa que não tem nada a ver com a nossa alma, né, um trabalho que a gente gosta de fazer, e aí na infância mesmo, a gente gosta de criar, de ser curiosa, aí a gente não é mais estimulada a sermos curiosas, né, a sermos artistas da vida, a gente tem que se enfiar num trabalho, numa caixinha, e mesmo se a gente estiver num trabalho, numa caixinha, a gente pode usar nossa criatividade, a gente deve usar nossa criatividade em todas as áreas da nossa vida, porque todos nós somos criativos, mas nós não somos incentivados a usar os nossos instintos, né, curiosos e farejadores para nossa vida cotidiana. Então fica muito complicado, porque aí a gente realmente se apaga, e aí a gente vive em função desse predador eterno, né? Então, o que ela fala aqui então, que o conto esse conto, né, do Barba Azul, ele fala do despertar e da educação desse núcleo psíquico, né, dessa célula luminosa. Então, todos nós temos essa luz aí, né, a gente tem que educar essa psique interna para a gente saber que existe essa porta, para a gente saber que existe esse predador e saber o que tem ali, né, e saber que muitas das vezes a gente chega nesse lugar por conta desse processo, por conta dessa ilusão, né, que a gente às vezes se coloca e se vê naquela ilusão. Então, como eu falei, né, a gente precisa dessa dor para descobrir o outro caminho, né? Porque se está confortável, se está tudo bem, às vezes a gente nem percebe. A gente fica lá anos, a vida inteira. Tem mulheres que passam a vida inteira nesse processo, né, de achar que está tudo bem, quando claramente, às vezes até o corpo fala, né, até o olhar fala, tudo fala que a pessoa não tá bem, mas ela tá se enganando e achando que tá, né? Então, é... então é isso. Aí ela fala um pouco também, ela sempre, ela assemelha muito a nossa psique e a nosso instinto aos lobos, né? Todo o estudo dela também foi nessa semelhança. Então ela fala que entre os lobos, né, quando a mãe deixa os filhotes para ir caçar, os pequenos tentam acompanhá-la para fora da toca, pela trilha abaixo. A mãe rosna para eles, investe contra eles e apavora os filhotes até que eles voltem para dentro da toca, né? Então a mãe sabe que os filhotes ainda não têm condição de pesar e avaliar outras criaturas. Então eles não sabem quem é um predador e quem não é. Com o tempo, ela vai ensiná-los com rigidez e eficácia.
Então, a semelhança desses filhotes, as mulheres também precisam de uma iniciação semelhante, né? Alguém, uma mãe que seja sagaz o suficiente, uma criação que te põe nesse lugar de te entender, né? De fazer você entender quem é predador, quem não é, sabe? De você usar seu instinto, de você usar a tua intuição, mas nós somos ensinadas e condicionadas a mantermos um nível de neutralidade que não explora isso. Então, tem que ter alguém que revela que esse mundo interior, assim como o exterior, não são sempre locais propícios, né? Então, muitas mulheres não chegam a receber esses ensinamentos básicos, tô lendo aqui, tá? Esses ensinamentos básicos a respeito de predadores que a mãe loba dá aos filhotes. Como, por exemplo, se for ameaçador e maior do que você, fuja. Se for mais fraco, pense no que quer fazer. Se estiver doente, deixe-o em paz. Se tiver espinhos, veneno, presas, recue e vá na direção oposta. Se tiver um cheiro bom, mas estiver cercado de garras de ferro, passe direto. A irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino da sua própria psique, mas é também capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego, né? Porque lá no começo a gente viu que o cara veio com, né, um cavalo e ofereceu o castelo e não sei o quê. Então, quantas pessoas não trocam sonhos, não são vendidas, né? Trocam sonhos por bens materiais, por status, né? Por, eu estou com fulano, ou eu ganhei uma casa, ou estou comprando uma casa, mas na verdade eu queria viajar, ou até mesmo, isso pode soar um pouco forte, né? Não sei, assim, pode soar um pouco. Às vezes é uma coisa que a gente precisa trabalhar mesmo, mas às vezes a pessoa prefere mostrar para as outras pessoas que ela, né, está casando, tem um casamento dos sonhos e tal, mas é bom a gente se perguntar, né, se aquilo lá realmente é o teu sonho, né, ou se você quer mostrar para as pessoas que você está realmente fazendo aquilo, né, de coração ou por causa do teu ego. Então, a gente tem muitas nuances aí de ser seduzidas, né, sermos seduzidas pelos prazeres do ego. Então, acho que a vida, o autoconhecimento é a gente realmente começar a entender como a gente pode falar que o nosso ego não é o protagonista dessa história, né? O nosso ego, ele tá ali, ele é importante para a gente criar nossas personas na nossa vida, né? Eu sou a Camila, eu trabalho com tal coisa e eu gosto de tal coisa, moro em tal lugar. Tudo isso é minha persona, tudo isso faz parte do meu ego, né? Mas não é minha essência, não é quem eu sou de fato. Momento, é efêmero, né? O ego, ele traz essa efemeridade. Então, se você se identifica com o teu ego, você sofre, né? Porque você se identifica com, eu sou a Camila que trabalha com terapia e faço isso, isso, isso. Amanhã eu posso ser outra coisa, né? Amanhã eu posso estar de outro jeito. Então, quando a gente acaba se identificando muito com isso, a gente sofre, porque tudo é impermanente. Então, amanhã pode ser que isso aqui não exista mais, sabe? Então, é muito fácil a gente se deixar levar por isso. E quando a gente entende que tudo é impermanente, né, é só a gente acompanhar o ciclo da natureza. Tudo é cíclico. Nós somos mulheres cíclicas, então a gente não pode se arregar, né, se prender a ego, a pessoa, a coisas, a situações, a status, a dinheiro, a tudo isso. Não que a gente tenha que ser desapegado e, né, como eu falei no primeiro dia, vou morar na floresta. Não, mas é você não se identificar, sabe? Eu posso ter várias pessoas, eu posso ter várias coisas, eu posso ter bens materiais, eu posso ter o que eu quiser, mas eu não posso deixar que aquilo me defina, né? E nem que eu seja seduzida por, né, por CVs espirituais dos outros, por CVs materiais, né, CVs eu digo assim, currículos, né, as pessoas às vezes chegam com um banquete, assim, de, eu sou tal pessoa, trabalho em tal lugar, blá, blá, blá. Eu não quero saber o que você faz ou o que você deixa de fazer, né, eu quero saber quem é você na tua essência, né, e isso é desafiador, porque muitas vezes nem a gente sabe responder quem somos nós, né, uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que todos somos amor em essência, então é descobrir esse amor, resgatar isso aí, né? Então, o problema é que o ego deseja sentir-se, vou ler aqui, o problema é que o ego deseja sentir-se fantástico, enquanto um anseio pelo paradisíaco, quando aliviado a ingenuidade, não nos deixa realizada, mas nos transforma, sim, em alvo para o predador. Então, digamos, por exemplo, que uma mulher ingênua insiste em escolher mal os seus parceiros.
Em algum ponto da sua mente, ela sabe que esse modelo de comportamento é infrutífero, que deveria parar e seguir valores diferentes. Muitas vezes ela até sabe como prosseguir. No entanto, há algo de irresistível, uma espécie de barba azul hipnótico que faz com que continue seguindo o padrão destrutivo. Né? Quem não se identifica? Eu já fiz muito isso. Na maioria dos casos, a mulher sente que, se apenas se mantiver fiel ao velho modelo um pouco mais, ora, sem dúvida, a sensação paradisíaca que procura aparecerá no próximo batimento do seu coração. A gente insiste em estarmos em situações as quais a gente não quer estar. Nossa alma não quer estar. Então, isso é uma coisa para a gente refletir, né? Quem não está desperta, quem não foi atrás de todas as portas para abrir essa porta, vai continuar insistindo nisso aqui. Isso é muito importante. Então, quando uma alma se casa com um predador, é capturada ou reprimida durante uma fase da sua vida que deveria ser de desdobramento, em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente. Então é aquela coisa, né? Como eu estava falando, no momento que a gente vê que a gente está indo para um lugar onde vai ter um sucesso, eu vou ser a mulher que eu sempre quis, eu vou me tornar. Aí parece que alguma coisa fala: não, 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 não. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para estar ali? Quem sou eu para ser a mulher que vai ser feliz? Né? São tantas crenças e tabus e repressões, né? De pai, mãe, família, amigo, sociedade, e ainda vem esse predador natural, né? Que nasceu com a gente. Então, fica muito desafiador a gente seguir, mas tudo tem solução, né? Então a gente tá só nas bads aqui, mas tudo tem tem um respiro, né? E isso se encontra onde? Nessa chavinha, né? Que é o próximo passo, que é a chave do conhecimento. Então, é a importância da gente farejar, da gente descobrir, da gente ir atrás, da gente ser curiosa. Né? Então, essa chavinha minúscula é o acesso ao segredo que todas as mulheres sabem e ainda assim não sabem. Então, essa chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que você conheça os seus segredos mais profundos, mas também, nesse caso, é aquilo que degrada e destrói estupidamente o potencial de uma mulher. Né? Então, o Barba Azul, ele fala, você pode fazer o que eu quiser, e aí ele sugere aquela falsa sensação de liberdade para a mulher. Né? Mas ele insinua que ela pode alimentar sua vontade, tal, isso e aquilo, mas dentro dos limites do teu território, do território dele. E aí, quando ele dá essa permissão para ela e ela não cumpre aquilo, e ela faz algo que ele falou que não é para ela fazer, ele dá a volta e fala: não, então a culpa foi sua, porque eu te avisei. Então, cria um círculo vicioso de você sabe que não deveria fazer, aí você faz e aí você leva a culpa ainda em cima, né? Então, ela não é livre, porque, na verdade, ela não é permitido que ela registre o conhecimento, né, a respeito desse predador. Então, embora bem lá no fundo da psique, ela já tenha compreendido muito bem a questão, né? Ela sabe que tem alguma coisa errada, ela sabe que tem uma porta ali que tá pedindo para ser aberta, mas um outro lado dela fala que não pode abrir. Se você abrir, você vai morrer, né? Então ela fica naquele, né, ela concorda em permanecer na ignorância. É o que muitas mulheres fazem. Elas falam: não, tudo bem, não tem problema. Essa porta, deixa aí. Ele é assim mesmo. Blá blá blá. Quantas são as desculpas para a gente viver? É muito mais cômodo a gente se sentir na ignorância e a gente ser domesticada, né, por esse predador. Então, a mulher ingênua ou magoada, ela pode com extrema facilidade ser seduzida com essas promessas de conforto, diversão, inúmeros prazeres, ascensão social, aos olhos da família, dos colegas, ou de uma maior segurança, um amor eterno, um sexo selvagem. A gente sempre vai se apegar a algo que vai deixar aquela barba ser menos azul do que ela realmente, de fato, é. Né? Então, ela fala, né, na verdade, que essa porta nesse conto, ela é tipo uma barreira psíquica mesmo, né? É onde está realmente, como eu falei, tudo o que a gente não quer ver, né? Então, ela é uma espécie de guarda colocado à frente do segredo, do teu segredo da tua alma, né? Então, resgatar o que está atrás dessa porta, né? Começa a se perguntar isso, o que está atrás dessa porta, né? O que está por trás do visível, sabe? O que está aí que você não consegue
que você não quer olhar, né? O autoconhecimento não é você ficar em volta das suas sombras e não querer e negar as coisas, né? O autoconhecimento é você enfrentar, você entrar para dentro, você pegar um holofote e jogar a luz ali naquela sombra, sabe? Porque aí você começa a vibrar só luz, e onde tem só luz, não tem mais sombra, sabe? Então depois de um tempo você iluminou aquela sombra, você transmutou aquilo e aí você começa a viver na luz, que é a nossa essência, é essa luz. E aí a gente tem que lembrar que a sombra sempre vai estar ali também. Mas se a gente conseguir fazer o máximo de luz possível, essa sombra vai diminuir cada vez mais, né? Então, o que faz com que essa sombra cresça nessa parede, né? A natureza jovem e ingênua começa a compreender que se existe algo de secreto, se existe algo de sombrio, e se existe algo de proibido, é preciso que seja examinado, mesmo que a tua roupa suje inteira de sangue, mesmo que você fique dos pés à cabeça com aquele sangue, né? E o simbolismo desse sangue, a gente vai chegar nessa parte ainda, é o de você se renovar ou de você se entregar para a morte, né? Se entregar para aquela coisa de eu sei que eu tenho todas essas sombras e não vou fazer nada a respeito, sabe? Vou viver com esse sangue pro resto da vida. Então, aí ela entra no noivo animal, né? Nesse tópico. Que. Peraí. O que eu grifei aqui, né? Que essa incapacidade de ver, de compreender, de perceber que os nossos desejos interiores não são concomitantes com os nossos atos exteriores, é esse o rastro deixado pelo noivo animal, né? A presença desse fator na psique esclarece o motivo pelo qual as mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. Lembrem-se disso. É assim que mulheres que fixam metas para estar aqui, ali ou no lugar que seja até certa data não fazem nem o primeiro movimento para chegar naquele lugar, né? Nem ao menos se movem naquela direção. Então, ou abandonam essa jornada na primeira dificuldade que aparece. Primeira coisa que aparece de obstáculo, não, vou desistir, não é por aqui. Então, é assim que todos os adiamentos dão lugar, né? Se inicia o ódio a si mesmo. Aí a gente começa a achar que a gente não é capaz, que a gente não é merecedora, que realmente aquilo não é para mim, né? Então, é assim que todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado, né? Então, todos os recomeços tão necessários são adiados e todos os fins que já era para a gente ter terminado faz tempo, nunca acabam, nunca são feitos, né? Não se realizam. Então, onde quer que o predador se esgueire e atue, tudo é descarrilhado, demolido e decapitado. Então, isso é muito forte, tá, gente? Eu sei que são vários aí tapas na alma, né? Nem no rosto, é na alma. Mas esse é um processo realmente que a gente acaba cavando nossa própria cova, né? Quando a gente reconhece e não faz nada para mudar, e quando a gente não reconhece também, quando a gente não quer olhar, porque no fundo a gente sabe que está ali, né? Então, esse é um processo arquétipo na psique da mulher, né? A mulher ela tem uma percepção adequada, e embora ela também a princípio concorde em desposar o predador natural, embora ela também passe um período perdido na psique, ela no final consegue sair, pois é capaz de penetrar na verdade total. É capaz de manter-se consciente da existência dele, de tomar uma atitude para resolver o caso. Então, é tudo sobre isso, né? E aí o cheiro de sangue, né? Que é o último ponto. Não é o último ponto, não. Ela fala, né? Nossa, eu preciso limpar esse sangue e ir embora. Tipo, ele não pode saber que o sangue que eu deixei, né? Que tá sangrando. E aí, nesse estado, esse self, na hora que esse self ingenuíno, né? Ele tem o conhecimento dessa força assassina que está solta aí dentro da psique. É aquele momento de, meu Deus, acessei essa informação, né? Isso pode aparecer de várias formas. Você, por conta de um acontecimento
que você fala, meu Deus, eu tenho que realmente sair daqui, ou então você entrar para dentro de você, ou seja, numa meditação, ou em algo que você presta atenção na sincronicidade, na coincidência do universo, alguma coisa que estava indo muito bem, começa a dar muito errado, aí sua vida começa a entrar num looping, sabe? São vários os momentos em que você abre essa, se você pode abrir essa porta e você vê esse sangue ali, né? Então, é algo muito mais sério, porque esse sangue na chave é sangue de mulher, né? Não é só o sangue do sacrifício, de fantasias, né? Porque senão ia ter só uma pequena marca. Essa chave toda, esse sangue todo que tá aí, é o sangue de todas as que vieram antes dela, né? É o sangue de todas as mulheres que já vieram antes da gente, de toda a nossa linhagem, né? De todas as mulheres que morreram pra gente estar aqui, de todas as... Enfim, tem várias simbologias, que é um sangue, que é aquele sangue que não é o sangue menstrual, é um sangue arterial, é o sangue da alma, né? Ele não só mancha a chave, né? Ele escorre pela nossa persona inteira. Então não tem como a gente rever isso, né? Então na psicologia arquétipica, essa roupa, a roupa, né? Porque manchou toda a roupa, ela simboliza nosso exterior, nosso externo, né? Então é a máscara que a gente mostra para o mundo, né? Então ela esconde muita coisa, na verdade. Então, com disfarces, né, que a gente vai pondo, máscaras que a gente vai pondo ao longo da vida, a gente pode apresentar para o mundo uma persona quase perfeita, quase, né? Mas sempre vai ter um lado nosso que, às vezes, no nosso olhar, a gente percebe quando a gente começa a se iluminar, digamos assim, né? Como a gente começa a se curar de tudo isso, pode preparar, a gente olha no olho da pessoa, a gente sabe quando a pessoa não tá bem, quando a pessoa tá escondendo alguma coisa. A gente se torna tão farejadora que você sente a vibração da pessoa. Você sente que aquela pessoa não tá ali, né? Que ela tá representando, ela tá cumprindo um papel. Então, quando a chave que chora ou a pergunta que clama mancha nossa persona, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mais uma vez tendo visto a verdade revoltante da Câmara da Morte, não podemos mais fingir que ela não existe. E isso é muito sério. Então, ver a verdade faz com que esgotemos nossa energia ainda mais. É doloroso, é um corte na artéria. Precisamos tentar corrigir imediatamente esse terrível estado. Então, a chave ela também funciona como um recipiente, né? Ela contém o sangue, que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Então, para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso ao mistério ou ao conhecimento. No conto de fadas, a chave é muitas vezes representada por palavras como abre-te sésamo, né? Que a Alibaba gritava para uma montanha anfractuosa e, enfim, num estilo mais, né? Tem o conto da Cinderela, né, na Disney, que é o Bibi de Badabidu, que ela, né, a fada madrinha ela faz e as abóboras viram carruagem, enfim. Tem toda uma simbologia já que vem das histórias, mas essa coisa da chave, ela dá a entender que tem um enigma aí, que tem né, essa palavra, essas perguntas chaves, né? Essa chave, ela simboliza muito essas perguntas. Então, agora é uma hora também boa de anotar, né? De anotar o que a gente pode responder a respeito de nós mesmas em relação a essas perguntas chaves, né? Não é por isso que pergunta-chave chama pergunta-chave, né? Então, ó, tem 4 perguntas aqui que ela sugere que a gente faça para nós, isso é bom, por isso que a gente tem que ter um caderno, para a gente responder essas questões e todas as outras que surgirem. As palavras de que as mulheres mais precisam em situações semelhantes às descritas na história do Barba Azul são as seguintes. Pergunta número 1. O que está atrás da porta? Da tua porta interna. Número 2. O que não é como aparenta ser? O que na tua vida, né, você acha que, cara, eu não sei, isso aqui não tá muito certo. Será que isso aqui tá, né? O que não aparenta? Uma relação, uma pessoa, uma situação, um pensamento, né? Uma atitude tua, um hábito seu. Tem tanta coisa, né? O que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferia não saber? O que te incomoda? Que para você poderia viver sem saber disso? Seria muito mais fácil, né? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Que parte que você enterrou tua?
tua criança interior, tua mulher criativa, tua mulher que ri, que brinca, né? Que é inocente no sentido da pureza, né? Que parte de você está pedindo para ser reviva, né? Está pedindo para sair aí de dentro. Então, todas essas perguntas são chaves e é muito provável que as respostas a essas 4 questões apareçam manchadas de sangue. E esse é o grande desafio, né? Para a gente chegar do ponto A ao ponto B nessa jornada, nesse túnel, para a gente atravessar esse túnel. Esse é o processo de iniciação. Porque uma vez que a gente começa, a gente não pode voltar. Então, a gente tem que ir até o fim. E a gente vai sair daquilo muito mais forte, né? Então, esse aspecto da psique, ele vai continuar a fazer essa verificação ocasional e vai arrancar ou envenenar qualquer novo pensamento ou rebento, enfim, é a tua natureza, né? É a tua função. Então, por isso, é somente a insistência do sangue na chave que faz com que a psique grave o que viu. Isso é muito interessante, né? Essa frase dela, porque existe uma censura natural em todos os acontecimentos negativos da nossa vida, né? A gente não quer olhar. Então, o ego, ele censura essa sombra, né? E ele deseja esquecer o que viu, né? Ele deseja esquecer que viu essa porta, que viu esses ossos, que viu esses cadáveres, que viu toda essa sujeira, né? O ego não quer ver isso. Mas ele tenta tudo que ele conhece, né? Ele tenta tudo que conhece. Na verdade, a esposa, né, do Barba Azul, ela tenta tudo que conhece para tentar tirar, né, esse sangue dali. Ela faz várias coisas para isso, mas ela não consegue. Então, ela não consegue cauterizar essa chave. Ela tenta até jogar a chave no fogo e não dá certo, né, na história. Então, ela não consegue fazer a chavinha parar de jorrar sangue. Então, paradoxalmente, à medida que a sua vida antiga está morrendo, e até mesmo os melhores remédios não conseguem esconder esse fato, ela está alerta para sua perda de sangue, e, portanto, apenas começando a viver. Isso é lindo, né? Isso é poético até. Que é isso, quando você olha, você vê que você não tem que estar ali naquele lugar, e você começa a jorrar sangue, jorrar sangue, jorrar sangue. E você vai vendo que você está morrendo para renascer. Isso é muito lindo, porque assim, antes de qualquer mudança drástica da nossa vida, rumo à nossa essência, antes a gente vai passar por uma quase morte, né? Isso ela fala muito aqui nesse livro, ao longo do livro todo. É o processo de vida, morte e vida. A morte, ela dá função à vida, e a vida dá função à morte, sabe? Isso é muito simbólico, isso é muito real, porque é isso, você começa a ver que você tem que deixar uma coisa morrer, que você tá morrendo, que você viu algo que tem que morrer, e você tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Então, você vai se deixar morrer, uma parte de você vai se deixar morrer para que você renasça. Isso é fato. Porque não tem evolução se a gente não deixa algo para trás, né? Então, acho que esse entendimento começa a fazer mais clareza na gente quando a gente aceita que o desapego é necessário, né? Que esse desapego de algo que a gente acha que é aquilo, mas não é, tem que ser deixado para trás. Inclusive, a gente está passando por um momento super astrológico aí agora, né? Quem vê isso depois não vai. Mas a gente está em março, a gente está num novo ano astrológico, a gente está energias muito fortes essa semana. Então, se vocês estão sentindo também esse momento de renovação, de deixar morrer, deixa morrer, sabe? Olha para as sombras, transmuta, aceita aquilo e faz o trabalho que tem que ser feito, né? Para que você evolua. Essa é a jornada da vida, né? É você identificar tudo isso e ter a humildade e a coragem de transformar isso em luz, né? E então, deixa eu ver quanto é que tempo a gente tem. Não tô conseguindo ver, mas peraí, que acho que dá ainda. Tô falando, é muita informação, né, gente? Mas vai ficar tudo bem. Estamos bem. O segredo para isso tudo, o antídoto, né, para isso, pra gente prosperar nisso, é a gente ouvir nossa intuição, é a gente farejar, é a gente sermos curiosas, né? Prestar atenção na tua intuição. A cura, aqui eu vou ler o parágrafo que ela fala sobre a cura para tudo isso, né? Sobre a cura para a gente realmente
para essa mulher ingênua que está aqui, né? Que a gente é um olhar e vigiar o tempo todo, porque por mais que a gente se evolua, que a gente faça trabalhos espirituais, que a gente medite todos os dias, que a gente é muito fácil, nosso ego ele tá sempre ali pedindo para ser suprido de algum momento, de alguma coisa. Então, é uma constância que a gente tem que ficar sempre atenta para a gente não cair nesse lugar comum de novo e repetir padrões, repetir erros, né? Então ela fala assim, ó, a cura tanto para a mulher ingênua quanto para a que teve os instintos fragilizados é a mesma. Tente prestar atenção à tua intuição, à tua voz interior, faça perguntas, seja curiosa, veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo, e então haja com base no que sabe ser verdade. E a gente sabe, né? A gente sabe. Esses poderes intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do nascimento. Eles estão cobertos, talvez, por anos e anos de cinzas e excrementos e sujeiras e tudo mais que a gente deixou aí em algum canto, né, da alma. Isso não é o fim do mundo, pois é sempre fácil livrar-se da sujeira com água. Então, se você arrancar aqui um pouco, esfregar ali, adquirir alguma prática, seus poderes perceptivos podem ser restaurados ao seu estado primitivo. Ao recuperar esses poderes das sombras da nossa psique, deixaremos de ser simples vítimas das circunstâncias internas ou externas. É isso, né? Não importa de que forma a cultura, a personalidade, a psique... É isso que eu estava falando no começo, né? A psique ou outra força qualquer exija que a mulher se vista ou se comporte. Não importa como eles todos possam desejar manter as mulheres vigiadas por suas damas de companhia, cochilando por perto, não importa que tipo de pressão tente reprimir a expressão da alma da mulher, nada disso pode alterar o fato de que uma mulher é o que é, e que sua essência é determinada pelo inconsciente selvagem, o que é bom. Então, todas temos isso aqui dentro, gente. Todas nós temos esse instinto que tá soterrado, porque fulano falou isso, fulano disse aquilo, porque você tem que fazer desse jeito, porque é feio você se tocar, porque são muitas coisas, entendeu? Que são muitas camadas, né? São muitos ossos que estão aí, né, soltos dentro dessa porta, e são ossos meus, das minhas antepassadas, né? De todas as mulheres que agora a gente tem que honrar, porque nós somos as sobreviventes dessa história, vocês estão entendendo? Né? Nós temos a oportunidade de estar absorvendo um conteúdo desse e absorvendo na nossa vida para que as nossas próximas gerações de mulheres, de crianças, de futuras líderes e tudo mais, não sigam os moldes e os padrões os quais nós fomos enraizadas a seguir, entendeu? É por isso que hoje eu faço o que eu faço, porque eu quero transformar isso tudo que eu absorvo em conhecimento para que mais mulheres também absorvam e mais mulheres também se curem, porque isso é uma teia, né? A gente vive numa teia. Então, quando a mulher ela é forte, né? Ela reconhece tudo isso e ela passa para frente essa sabedoria. Então, a gente tem que acessar essa sabedoria e fazer aquela ponte, né? Eu acesso, então eu passo para outra pessoa, a outra mulher passa para outra mulher e uma mulher vai curando a outra, né? Então essa mulher, para finalizar o que ela fala no final do capítulo, a mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele, é imprescindível. Né? Quantas vezes a gente disse não querendo dizer sim? Né? Quantas vezes a gente se tornou a mulher fofinha e querida, mas por dentro a gente estava se remoendo, né? Nossa alma estava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo. É esse o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar. É isso. Acho que consegui sintetizar tudo desse capítulo em um encontro. Nossa, 9h56 já. Eu acho que
Tá indo, tá indo. Que bom. Bom, gente, é isso. Essa é o ensinamento e o mapa da mina, né, desse conto. Ela deu, não sei se vocês conseguiram entender né, vocês vão absorver ainda, mas isso aqui é um mapa para a gente voltar para nossa intuição, para esse processo de iniciação ser uma coisa que flua, né? Ai, que bom, Isa, que bom. É isso. Esse é o primeiro, é a primeira coisa, assim. A gente viu os ossos no primeiro capítulo, né? Agora a gente reviu, né? A gente reacessou essa informação dos ossos, que já é um elemento muito, muito potente. Então a gente abriu essa porta, a gente está começando a encarar essas sombras. Então isso aqui é o começo do processo de iniciação. Aí a partir daí a gente vai. O próximo capítulo é o resgate da intuição como iniciação. Né? Então a gente vai entender como que a gente pode trazer essa intuição, que está aqui em algum canto aqui dentro, como que a gente pode resgatar isso de fato, né? Nesse capítulo 2 ela falou da importância desse resgate, mas agora a gente vai no próximo farejar esses fatos e ela vai trazer outro conto, né, que é o conto da boneca no bolso. Então, que é muito interessante também, mas é isso, assim, espero que vocês consigam fazer esses exercícios também de se perguntar essas questões. Eu vou colocar depois no e-mail que eu mandar para vocês, eu vou colocar essas questões das palavras-chave, né? Então percebam que tem muita simbologia, né? Tem muita coisa simbólica, muita coisa para aplicar na nossa vida. A essência desse livro é isso, né? A gente pegar esses contos e destrinchar, né? O que ela fez, esse trabalho magnífico que ela fez, né? Como psicanalista. Então é isso. E prestar atenção nos sonhos de vocês também. Isso é muito importante. Pode ser que esse homem sinistro aí apareça nos sonhos de vocês, em alguma forma que às vezes não é nem de um homem, mas aparece, né? Ela conta aqui que nos atendimentos dela, todas as mulheres de até pelo menos 25 anos têm esses sonhos com esse homem sinistro, né? É um sonho um pouco universal, assim, que quando as mulheres estão começando a despertar para isso, ele aparece no sonho. Então, enfim, interessante também. Eu nunca sonhei com esse homem, mas eu já tive ele em carne e osso na minha vida. Então, foi o meu ponto de fuga, né? Foi minha porta aí que eu tive que abrir no mundo da matéria. Então, todo mundo passa por isso, vai passar por isso, ou já passou por isso em algum momento, né? Em níveis diferentes, assim, de consciência, mas todo mundo chega nesse ponto de que precisa olhar realmente, de que precisa dessa chave, né? É isso. Bom, para finalizar, para a gente absorver um pouquinho todo esse monte de coisa aí que a gente falou, pedir para vocês fecharem um pouco os olhos, respirarem fundo. E comece a se encontrar com a sua mulher interior, aquela que a gente começou a ter contato. Sinta como que ela tá, se ela tá muito deslumbrada com a vida, se ela tá feliz, se ela parece estar triste. Olha no fundo dos olhos dela e vê o que você sente. Sinta o que ela está sentindo. Faz um pacto com ela de que você
de que vocês vão resgatar essa intuição. Para não se sentirem mais vítimas das circunstâncias, do que lhes acontece. Todos somos responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente. E cabe a nós estarmos despertas para perceber isso. Então chama essa mulher. A mulher que você está ensinando desde o começo como ser uma mulher. Resgata ela, dá as mãos para ela, abraça ela, acolhe ela e leva ela para dormir com você essa noite. Faz mais uma respiração profunda. Pode abrir os olhos. E, bom, é isso. Esse foi o capítulo 2. Sei que é muita coisa já pra gente processar, mas é isso. Estamos juntas, né? E a gente continua na próxima semana. Fique com essas, né, com esses questionamentos aí essa semana, que já é muito questionamento, né? Tentem meditar, fechar os olhos, escrever pela manhã o que surge em relação a todas essas questões de o que está atrás dessa porta, né? Qual parte de você está aí pedindo para ser vista, para ser cuidada, né? Enfim, é isso, tá bom, queridas? Então, a gente se vê no domingo que vem, onde a gente vai para o terceiro capítulo, farejar aí resgatar essa intuição na prática, né? É isso, tá bom? Um beijo e até domingo que vem. Qualquer coisa, manda mensagem para mim no WhatsApp se aparecer um insight, alguma coisa assim. Estou com o canal aberto também, tá? Beijo!